Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 20/1, segunda-feira de jogos, pra gente começar bem a semana. Semaninha que já tem Champions League, papai. Retorno da Champions League, retorno da Europa League, estaduais pegando fogo. Então vamos embora pra cima. Nessa segunda-feira eu separei 6 oportunidades pra gente trabalhar. Então já se inscreve no canal, deixa o gostei pra fortalecer o nosso trabalho aqui, a gente crescer juntos esse canal no YouTube. No fim do vídeo vai ter um bilhetinho pronto e é isso, sem enrolar demais, vambora comigo. Seguinte então, rapaziada, a gente tem aqui 5 jogos na parte da tarde na Europa e também um joguinho à noite pelo Paulistão, Botafogo de São Paulo contra São Paulo, beleza? Então aqui o primeiro jogo é entre o Ajax Reservas e o PSV Reservas. Aqui não tem muita conversa, não tem por que enrolar demais. Pô, joguinho do Ajax Reservas, joguinho de segunda divisão da Holanda, é jogo para gols. Então esse joguinho aqui do Ajax PSV, eu vou indicar para vocês o ambas marcam. Então a cotação de 1,36 está muito top para a gente montar uma duplinha, beleza? Ó, vou puxar para vocês verem. O histórico entre as equipes, a gente já nota uma tendência muito forte de ambas marcam. Dos últimos 10 jogos, em 7 a gente teve ambas. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4... 5, 6, em 7. Então, nos últimos 10, em 7 teve ambas marcam entre as equipes. Os últimos jogos do Ajax, 2-1 contra o AZ, inclusive esse jogo aqui contra o AZ, eu indiquei ambas marcam para vocês e bateu tranquilo. Ambas contra o Roda, ambas contra o Top Os, ambas também contra o joguinho aqui ó, do M e ambas também nesse outro joguinho do Roda, então 5 de 10. E o PSV Reservas também a gente vê uma incidência muito forte de ambas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de 10 bateram esse ambas marcam, beleza? Então, pô, é joguinho de gols, é joguinho de ambas, é jogo muito bom aqui, as duas equipes aqui tentando fugir desse rebaixamento, beleza? Roda e Cambur. Aqui também é um joguinho bom para gols. O Cambur tem 21 pontos, na verdade 21 jogos, 35 pontos. Marcou 29 gols, sofreu 19. O Roda marcou 28 gols e sofreu 27. A média das equipes é muito forte de gols, ó. A média do Roda é de 3 gols por partida e a do Cambur de 3,20. Média ali de 1,5 gols marcados e 1,5 gols sofridos do Roda e do Cambur 1,9 marcados e 1,30 sofridos. Também jogo de gols, beleza? Então aqui, ó. Confronto entre as equipes, a gente vê uma incidência forte de ambas, não tanto igual no outro jogo, mas aqui a gente tem uma incidência forte de ambas também. Os últimos jogos das equipes aqui, o Cambur não tem batido tanto essa linha de ambas, mas tem saído bastantes gols nos jogos. Mas ó, 1, 2, 3, 4... 5 jogos de 10 bateu ambas marcam e o e-mail também sempre muito presente. Os jogos do Roda, ó, 2-0, 6-0, 3-1, 3-2, 1-1, 3-0, jogos também de gols. Então o que eu vou indicar para vocês? Esse jogo aqui, a gente pode pegar tanto mais de 2,5 gols a 1,65, que tá uma cotação maravilhosa, inclusive mais de 1,5 gols a 1,18, para mim é a aposta batida já, para mim tem muita chance de acontecer, mais de 2,5 gols para quem quiser arriscar um pouquinho, e até o ambas marcam tem muito valor nesse joguinho, beleza? Então mais de 1,5 tá uma cotação alta, tá safe, se quiser arriscar um pouquinho, pode pegar o 2,5 ou ambas. Tudo tem valor para esse joguinho aqui da Holanda segunda divisão. Próximo jogo aqui, o joguinho do Como contra a Udinese. O que eu vou indicar para vocês? Cara, esse daqui para mim é um joguinho muito bom pra gente puxar um golzinho da Udinese, um golzinho da equipe visitante, beleza? Vamos puxar aqui, ó. O confronto direto, a gente vê que teve só uma partida que o Udinese ganhou por 1-0 no primeiro turno do Campeonato Italiano, porque o Como subiu agora de divisão, nunca tinha subido antes, pelo visto. Os jogos aqui do Como em casa, a gente vê que, na verdade, os jogos dele, né, a gente vê 2 vitórias nos últimos 10 jogos, bastante empate e algumas derrotas. Ele jogando em casa, vem de 2 vitórias boas contra o Lecce e contra a Roma, perdeu para o Milan, mas deixou um golzinho, e perdeu aqui pro Monza, empatou com o Monza e perdeu para a Fiorentina. Os joguinhos aqui da Udinese, a gente vê 2-0 seguidos contra o Verona e contra a Atalanta, 2-2 contra o Torino, vitória contra a Fiorentina, boa vitória, perdeu para a Inter de Milão, perdeu para a Napoli, mas deixou um golzinho, perdeu para a Atalanta, mas deixou um golzinho. Eu gosto dessa equipe da Udinese, eu gosto da equipe da parte ofensiva da Udinese, e eu acho que ela pode deixar um golzinho aqui. A gente puxa os jogos dela fora de casa, dos últimos 6 jogos aqui, 4 ela deixou gol. Deixou um golzinho na Fiorentina, na verdade venceu e deixou 2. Contra a Inter de Milão ela teve algumas chances de marcar, mas de fato a Inter tem a melhor defesa do campeonato italiano, então é difícil passar.
ganhou do Monza, deixou um golzinho contra o Empoli e perdeu, mas deixou um golzinho na Atalanta. Esse jogo aqui contra o Verona, ela teve muita chance também de gol, beleza? Então, pô, pra mim isso daqui é um golzinho da Udinese. Um golzinho da Udinese vai ter uma cotação legal e dá pra gente trabalhar aqui. Vila Real e Mallorca. Vila Real pra mim é jogo de gols, não tem como. Vila Real marcou 34 gols, sofreu 31 e tá aqui com 30 pontos. Bilbao com 39, Barcelona com 39 e aqui Madrid e Real Madrid 43 e 44. Real Madrid inclusive venceu o Las Palmas, então foi a 46 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então tá difícil pro Vila Real chegar, mas ainda dá, só que ele tá tentando manter essa vaga aqui pelo menos na Europa League, tá bom? E o Mallorca também tá aqui bem próximo. Apesar do Mallorca não ser uma equipe de tantos gols, pô, em 19 jogos marcou 19, sofreu 21. Então, pelo menos uma médiazinha de um gol marcado sofrido por jogo. É uma média interessante. Mas o Vila Real tem uma média muito alta de gols, de mais de 3 gols por jogo. Então, pra mim, isso aqui é joguinho de mais de 1,5. Joguinho do Vila Real, pra mim, é gols. Mais de 1,5 gols a 1,33. Chelsea e Wolverhampton. Pô, esse Chelsea é 38 aqui eu não recomendo pra vocês. Já vou falar de cara, apesar do Chelsea estar em quinto lugar com 37 pontos e o Wolverhampton tá aqui em 17º com 16, eu não iria nesse Chelsea ao 38. Eu não confiaria, eu não arriscaria meu dinheiro nisso daqui. Eu acho perigoso. Pode ser que ao vivo o Chelsea mostre um amasso de bola e aí sim vale a pena. Mas o retrospecto do Chelsea, ó, 2-2 contra o Bournemouth, 1-1 contra o Crystal Palace, perdeu para o Ipswich de 2-0, o Ipswich que o City está metendo 3-0 agora, que é uma equipe fraquíssima, e perdeu para o Fulham de 2-1 e empatou com o Everton de 0-0. Então, dos últimos 5 jogos da Premier League, o Chelsea não venceu nenhum, porque esse 5-0 contra o Morecambe aqui, o Morecambe que é um time de quarta divisão, então a gente não pode nem considerar. Então, os últimos 5 jogos de Premier League, ele vacilou. Então eu não confiaria nesse Chelsea. Eu gosto desse jogo aqui para trabalhar gols. Eu acho que o Wolverhampton é uma equipe muito forte, uma equipe que tem muita capacidade de marcar no Chelsea aqui. Um jogo de gols também por parte do Wolverhampton, 3-0, 2-1, 3-0, 2-2, 2-0, 3-0, 2-1, 2-1. Então o que eu vou indicar para vocês? Pô, de forma safe é o mais de 1,5, só que a gente não tem odd, tá 1,11. Então ambas equipes marcam. Tá, eu não duvido que o Chelsea tome um gol aqui. Eu acho muito provável do Chelsea tomar um gol. Isso aqui vai ser um jogo bem pirotécnico, um jogo de gols. Aquele jogo de 3-2, de 2-2, 2-1, eu vejo isso. Então, esse ambas marcam 1,57, tá uma cotação maravilhosa para mim, porque esse 1,5 gols aqui a ruim 11 não dá para trabalhar, tá? Então, ambas marcam cotação de 1,57. Se ao vivo o Chelsea, né, tiver muito bem, vale a pena essa vitória, mas eu não recomendo, beleza? Outra coisa que é interessante aqui é buscar a finalização do Cole Palmer, chute ao gol do Cole Palmer aí, que é o astro do Chelsea, tá jogando muita bola, tá? Botafogo de São Paulo contra o São Paulo, vai ser a estreia, no caso aqui, do São Paulo, e o Botafogo de São Paulo perdeu por 2-0 o primeiro joguinho. Vamos ver. Ó, pegou o Guarani e perdeu de 2-0 o Botafogo de São Paulo. O São Paulo ainda não jogou, porque tá disputando essa Florida Cup aí, né, esses amistosos dos Estados Unidos. Então pegou o Cruzeiro e empatou em 1-1. Pega o Flamengo aqui no dia de hoje, né, no domingo à noite, e vai jogar contra o Botafogo de São Paulo, então, na estreia do Campeonato Paulista. Provavelmente com a base. Outra coisa interessante, a base do São Paulo na Copinha tá jogando muito. Conseguiram a classificação contra o Cruzeiro agora, avançaram de fase e tem muita chance de chegar nessa final. A base do São Paulo tá jogando muito nessa Copinha, tá? Tá com um time bem organizado, é uma boa base essa do São Paulo. Então, os titulares estão lá dos Estados Unidos, beleza? Para jogar esses amistosos. Então, provavelmente o São Paulo vai com um time aqui, ali com as reservas do time ali profissional e um pouco da base. Só que ainda assim é um São Paulo muito forte, né? A base do São Paulo, na minha opinião, ainda assim é mais forte que o time titular do Botafogo de São Paulo. Então, para mim é um joguinho bem bom, só que o que eu vou indicar para vocês, gols também. Essa primeira rodada do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca e de tudo, eu tô indicando gols para todo lado, ó. Santos e Mirassol, tava 1,45, eu indiquei gols, ficou 2-0 Santos. Corinthians e Bragantino, eu indiquei gols também, 1,45 ficou 2-1 Corinthians, então tá saindo muitos gols, é momento de testar a equipe, times mais desorganizados ainda, é momento de teste, a gente não sabe muito o que vai acontecer, então eu gosto de trabalhar gols, eu gosto de me arriscar em gols, tá? Isso é particular meu. Então, ó, mais de 1,5 gols a 1,44, pra mim tem muito valor. Pra mim isso aqui é joguinho de gols, pra mim pode ser tanto 2-0 pro São Paulo, tanto o Botafogo pode deixar um golzinho, ser aquele jogo de 1-1, de 2-1. Tá? Tudo pode acontecer, é um momento de teste das equipes, as equipes aí estão meio desorganizadas, o momento para acertar o time para a temporada é os estaduais, combinado? Então, 6 palpites aí de muito valor para hoje, vamos embora para cima, que Deus abençoe muito a nossa segunda-feira, começar a semana bem, vou deixar o bilhetinho pronto aí no final do vídeo, e é isso rapaziada, um grande abraço, até amanhã, fui!